volta! Podcast Glocal, encurtando distância entre você no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus Cristo, trazendo pessoas interessantes para bater um papo. E hoje a gente vai falar da pedagogia da cooperação e espiritualidade da cooperação e competição. Vai ser um papo muito legal se você está empreendendo, se você quer fazer causas sociais ou qualquer outra coisa, se você só apenas gosta de ouvir o nosso podcast, você é muito bem-vindo para essa próxima 1 hora. E eu tô aqui, quero apresentar minha banca antes da gente falar do nosso convidado. Tudo bem, Paulo Nazaré? Tudo bem, muito bom estar aqui mais uma vez. Esse tema de hoje é bom, cara. Qual foi a última vez que Tenho você muito o que colaborou com aprender. alguém? Caramba, Você cara. já puxou aqui. Lá em casa hoje com os meus filhos, colaborei bastante com O eles. que você fez? Levei eles na escola e, enfim, não sei se isso conta. Conta. Mas conta. Tem pai que não faz isso. Né? Um monte de pai que já abandonou, né? É a pedagogia da cooperação em casa, Em né? casa, Da paternidade. Paternidade. Ah, mas você fez essa semana também outras coisas. Simval Júnior. De Porque volta o Simval aqui, de né? verdade é o seu pai. Exatamente. Eu sou o Júnior. Júnior. Quase 50 anos e sou o Júnior. Mas é legal isso, né? Interessante. Ô, Júnior, qual foi a sua última cooperação que você fez? Uma das A coisas última. A última. Ontem à noite, final da tarde, a gente estava discutindo sobre um projeto de como que a gente trabalha os resíduos sólidos, né? Como que a gente recicla, como que a gente trabalha isso. Discutindo isso, como é que a gente aplica isso para o pessoal de escola pública. Qual é a melhor forma de a gente fazer isso? Um desafio grande por causa do nível de consciência, né? Isso, a vida do Simval é da hora, né? Não, Que ele Simval conversa é- muito mais relevante Simval que a é gente. pesado, né, velho? Pesado. Daniel, tudo bem, Daniel? Opa! Tá aqui, nossos fundos. Colaboração, o que foi a sua última colaboração, Dani? Conta segurar uma porta para um idoso entrar no banco? Com certeza. né, cara? Ajudar idoso. Esse aí vale 2, esse aí. Vale 2. Então, Vale 2. Se a porta for rotatória, você ainda tem que ir levando devagarzinho. Sabe quando que você tinha vai que apertar pra abrir? seguindo pra... Se travar, cuidado que ele tá armado. E é Daniel lógico... escoteiro, né? O Daniel fazendo a boa ação. Escoteiro. Ganhou medalhinha. Ganhou aquela medalhinha do AP, né? E o Guilherme Lopes. Tudo bem, Guilherme? Pô, cara, bem demais. Mó prazer estar aqui, cara. Muito feliz. Guilherme, eu lembro de você depois de uma Glocal. Sim. Agora eu sei que você já tava no radar muito antes. Mas eu lembro você depois de uma Glocal falando, tô aqui... Aí, meu irmão, eu tô aqui em São Paulo, eu trabalho não sei o que de colaboração. Eu não sou daqui, eu sou do Rio, não precisava eu falar. sempre faço sempre isso. Eu, falo, Avisar, né? eu sou casado com a carioca e tudo mais, eu sempre falo assim, tem o Paulo aqui, não fica triste. O Tem gente sotaque. da sua tribo. Mas eu lembro disso, assim, eu falei assim... Cara, eu vou te passar o seu contato pra não sei quem. Eu lembro que você tava como voluntário. Eu falei, cara, é fera, moço. Você deu lá aquela carteirada. E eu queria que você trouxesse essa carteirada aqui, mas de forma mais diluída. Um pouco da sua história. Quem é o Guilherme e por que... eu sempre pergunto isso. Por que você trouxe esse assunto? Pedagogia da colaboração. Tá, cara. Pô, a história é rapidinho. Não precisa ser rapidinho, não. A gente Precisa ser tá aqui rapidinho. tranquilo. Não, tem tempo, né? Dá pra mas- conversar, né? Cara, colaboração é uma coisa que acompanha a minha vida inteira, né, cara? Sou filho mais velho, primo mais velho, um monte de gente em casa, cresci na Igreja Batista, um monte de gente acompanhando. E aí eu empreendia na escola, juntava um monte de gente. Aí, por causa de quando o YouTube chegou no Brasil, juntei uns amigos, a gente começou a fazer um vídeo de comédia. Eu meio que sempre tava nesse meio de caminho onde as pessoas se conectam, né? Eu percebi que era uma habilidade minha e um valor que acompanhava. Nesse processo... abri um pré-vestibular e também virou um lugar de colaboração, os alunos construíam, né? E, na verdade, assim, esse nome colaboração não vinha, né? Você depois que dá um nome para as coisas que você faz, né? Bom, então, assim, eu sempre estive no meio de muitos movimentos em que unia muita gente e no meio de uma crise, pensando o que eu faria de pós, veio um mentor meu que me acompanha faz um tempo, o Robson Santarém, ele falou, cara, eu dou aula numa pós que tem tudo a ver você falar. Eu acho que isso aí você já vive de alguma forma. Pedagogia da cooperação. E aí foi para onde eu fui estudar, né? E no final agora virou minha carreira, virei gestor de comunidade. Mas o nesse que processo. você fez Qual é a sua formação? Eu sou biólogo.
biólogo. Meu sonho era, na verdade, quer dizer... Colaborar com os animais. Conservação. Eu trabalhei um tempo com conservação. Fiquei 6 meses trabalhando com conservação de baleia. 3 anos com conservação de jacarés. Olha só. As lagoas do Rio de Janeiro. E o cara vai parar na cidade, né, velho? Não, mas eu queria abrir uma fazenda de jacaré, mano. Hoje eu não abriria mais. Ia ser legal. Sabe aquelas coisas que os gringos adoram fazer, né? Isso, cara. Que ali no Rio de Janeiro tem 5 grandes lagoas com 5 mil jacarés. E a gente estudou lá esses jacarés e sabe que a população de jacarés vai acabar. Porque lá em Orlando também, em cima de um pântano, né? Lá em Orlando tem jacaré pra caramba. E vira e mexe, alguma criança morre, assim, Não, sério. Morre de jacaré. O jacaré leva um bracinho, alguma coisa assim. E aí, mano, caramba, mas... E é isso, cara. Não é os jacarés que estão invadindo a cidade. Nunca, foi a gente que tá invadindo as coisas ali. Ele vai construindo, aí tem uma época da adolescência do jacaré que ele procura espaço, não vai parar na piscina da pessoa. Isso. Vai parar no quintal de alguém. Porque ele tá buscando um espaço pra morar, né? Porque o adultão que tá ali vai disputar espaço com ele não consegue. E aí, na época, eu percebi, cara, pesquisa não vai salvar esses jacarés. Como é que eu faço? Vou pensar um negócio que sustente. Aí eu comecei a olhar para essas fazendas de jacarés, consegui um investidor, consegui parceria com o Tamar, que tem aqueles tanques, tartaruga. Faz tempo que você já é empreendedor, já faz as paradas. Com 15 anos, comecei a vender chocolate na escola. Assim, oficialmente foi isso aí, né? Aí fali porque o meu colega escravizou a tia dele. Aí não já conta é o mercado já mostrando que quando tem alguém escravizando o outro... Você ganha o mercado, pô. Eu vendia Galac, que era, sei lá, gastava 50 centavos, vendia por R$1. Ele resumiu a história da Amazon. Mano, aí o cara fazia a tia dele fazer bomba super maneira, grandona. Vendia pelo mesmo preço do meu Galac, cara. Aí fali, tinha um monte de estoque, ficou parado. Você vê, nunca comi tanto chocolate. Você vê como no colégio começam as profissões? A minha era sentado o cara que tinha dinheiro pra comprar na cantina, na escola pública. Os que sentam na cantina são os abastados, né? E eu jogava lábia até ele me comprar alguma coisa. Aí eu virei pastor. Tá vendo como lá já começa... Aquela história de mendigar que a gente tava falando. É verdade. Do empreendedor, né? Então, tem o empreendedor, tem o pastor. Cada um tem as suas lábias aí. Pode crer. Essas coisas. O que você aprendeu, Paulo? Você já era meio... Você sabia que tinha algum espaço pra música na escola? Cara, até que tinha, sabia? É? Tinha uns trabalhos, tipo... Você é o mala que apresentava com uma... violão, né? Você era o mala que Legião Urbana. Tinha uns trabalhos que eu fazia um musical, que eu fazia umas coisas assim. Literatura só tinha pra uma namorar. Não, literatura tinha uma professora, uma coroa bonita e tal. Não, mas assim, que tinha coisa da música. Que tinha coisa da música. Ela falava, Paulo, toca aí pra gente aquela música lá do Cazuza, que depois a gente vai conversar sobre esse tema. Isso é Que legal, não sei o quê. Então talvez tinha. Já era de boa? Já. Uma ou outra, assim, mais fácil, mais simples, né? Um Legião Urbana rolava de vez em quando. Então também meio que já tava ali presente. Você toca Legião Urbana, né? Já tava meio que presente ali Usava música pra empreender, no relacionamento. E você, Simval, o que na escola você acha que já tava ali alguma coisinha da sua Eu vida? acho que essa questão do relacionamento, da comunicação, de estar sempre enturmado. Eu nunca fui bom de esporte, mas para falar na frente, para representar, falar em nome do grupo, para fazer, eu sempre em todas as minhas, é interessante isso, em todas as minhas formaturas eu era o escolhido para falar. Então, desde criança. Eu também. Então, isso é uma coisa da comunicação que já estava, né? Então, geralmente, quem vai em igreja se destaca em trabalhos que tem que se apresentar, porque você já tá desde o começo. É sim, é uma escola, cara. Lá na sua, Daniel, tinha alguma coisa que você pegou? Cara, eu lembro que, não tão tarde, mas na 4ª série, eu cheguei a vender histórias em quadrinho que eu fazia. Pô, e até hoje eu trabalho com ilustração. Pô, isso é legal. Sou designer, né? Até então eu nem tinha essa vontade, era só um hobby, eu gostava de fazer história em quadrinho. E vendi, assim, tipo, desenho à mão mesmo, lápis de papel. Consegui um lanche. Consegui um lanche. Não tem, dá pra comprar lanche por R$2, né? Ninguém explorou ninguém? Ninguém explorou ninguém? Que já desenhava? Pedia uma logo, pedia uma coisa. Mas, Gui, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o carioca, como cultura, ele já é mais colaborativo do que um paulista da vida? Você que morou nesses dois lugares. Cara.
Eu acho que o carioca ele é muito disposto a conversar, a existe trocar. Existe cultura mais colaborativa que a outra? Tem culturas mais colaborativas que outras, que são abertas a compartilhar, são abertas a mais afeto, né? Não sei se necessariamente colaboração de deixar o outro de lado, mas de gerar mais relacionamento, ou relacionamento mais rápido, você tem isso, né? Valores naturais daquela comunidade. A minha experiência é interessante, porque no Rio eu tive uma experiência ruim. Que eu fui enganado, cara. Tem uma história legal, mas já contei várias vezes em outros podcasts, que é a história que eu me perdi quando tava indo pro noivado e o cara entrou na linha amarela, ele foi me guiar, ele entrou no carro, eu fui pedir ajuda, ele entrou no carro, pro começo eu falei, caramba, o cara é muito legal. Prestativo. Onde foi isso aí? Na linha amarela? Foi na Avenida Brasil. E aí ele... Uma pessoa na Avenida Brasil entrou no teu carro. Eu parei numa borracharia com o sotaque paulista, abria assim, eu tava sozinho, abri e falei, cara, você podia me falar onde é a Vila da Penha? Aí o cara, peraí. Aí ele abriu minha porta e entrou. Mano. Já era. Já tô sendo assaltado. Enquanto tá amigável. Aí o trouxa aqui ainda fala, que colaboração. Caraca, que cultura. Fina, né, cara? Que cultura. Aí, cara, o cara foi. Por ele. Aí no meio do caminho, ele, vira aqui. Pô, aqui, se você entrasse errado, você já seria assaltado. Aqui, aí ele começou no meio do caminho a falar, o táxi que você vai pagar de volta pra mim vai custar caro, hein, cara? Tá longe, né? Aí, meu Deus! Aí eu comecei, tal. Aí quando chegou aqui, ele falou, você vai pegar agora aqui e reto você vai dar. Então, me ajuda aí a voltar, né, pro lugar. Aí eu falei, cara, R$20, eu lembro que era R$20, isso tô falando de 10 anos atrás, R$20 era como se fosse 70. Era dinheiro. 80. R$20, ele pegou, jogou o dinheiro assim do lado assim, é nada, você tá me tirando? Eu falei, quanto você... 50 pelo menos, eu fui assaltado. Gente, aí eu dei. Eu não conhecia essa história. Calma, daí no mesmo. Saca só, então eu vou te contar. No mesmo fim de semana que eu tava lá pro noivado de um amigo meu, eu acho que era Davi Ronaldo, não sei, alguém que tava casando dos amigos meus. Aí ele falou, cara, a gente vai pra... Aí eu vou falar a diferença de Niterói com Rio. Com Rio de Janeiro. Vamos lá pra... Tinha um restaurante debaixo daquela obra do Niemeyer lá no Niterói. Sim. Não tem? Sim. Alguma coisa, sabe o que eu tô falando ou não? Sim, lá no museu, né? De arte contemporânea. Museu, o disco voador. Aí eu fui lá, de carro, já com a minha esposa. Ali tem um restaurante. Me perdi em Niterói também. Me perdi. Tava aquele fim de semana de perder. E a minha esposa abriu o ouvido e falou... Gente, a gente falou pra um cara que tava já numa picape. Um carro. Por favor, onde é o museu, não sei o quê, história, sei lá. Ele falou, me segue que eu te levo até lá. Aí ele entrou no carro e eu falei, não, amor, não vou seguir ninguém, não quero pagar, tô sem dinheiro. É uma armadilha. É armadilha, it's a trap. Aí, cara... Aí o que já pediu pra um cara no carro pra não correr o risco dele entrar, né? Não, mas o cara pegou e falou, entra que eu vou te levar até lá. Falei, amor, aí eu contei mais ou menos pra ela, tem que parar isso aqui. Aí, cara, eu não tô mentindo em nada nessa história. Aí ele foi e não era perto, cara. Parou, quando ele parou, tava na frente a gente tava vendo o restaurante lá. Aí ele desceu do carro, em vez de ele só apontar pra sair fora, ele desceu, voltou. Aí ele falou, é aqui, cara, isso aqui. Pronto. Aí eu, pô, obrigado. Ele, vai ter alguma coisa? Que isso? Vai ter uma contribuição? Aí eu comecei a gaguejar ali. Tô zoando, cara. Eu não sou carioca, não. Aqui é Niterói. Eu te juro que ele falou isso sem saber a história. Eu te juro. Revelação. Cara, e assim... Aí eu falei... Cara, só pode ser porque o cara vê a tua cara de paulista. Porque assim, isso nunca me aconteceu, cara. Não, com certeza. Mas o mais legal é o cara ter a birra com carioca e ainda falar, aqui não é carioca, não. Aqui não é carioca, não. Aqui é Niterói. Como é que é? Quem é Niterói é o quê? Niteroense. Sei lá, ele falou assim. E eu sou de São Gonçalo, ainda tem implicância com Niterói. Mas, desculpa, então você acha que o carioca, no seu veredito, você que já morou em... O carioca eu acho que ele é mais propenso ao relacionamento, por exemplo, a trocar ideia, né? A minha impressão é essa. Mas a colaboração não necessariamente. Tanto que tem essas histórias assim. Mas também a minha experiência em São Paulo, quando eu penso, cara... A maior parte das pessoas que conhecem São Paulo não são de São Paulo, né? Muita gente do Nordeste, muita gente do Sudeste como um todo. Pouca gente é de São Paulo mesmo, nasceu aqui. Meu sogro é um cara colaborativo demais, cara. Meu sogro, ele fica se metendo nos problemas dos outros. Eu falo, para! Sabe assim, daqueles que para pra... Não sei o que, quer ajudar, quer dar opinião.
E eu falo, caramba, se foi isso então por isso que eu tô... Se é daí pra frente, né, cara? O bicho tá pegando, né? Ajuda muito. Às vezes atrapalha, né? Porque às vezes os caras querem ajudar sem saber atrapalhar, mas é ser muito colaborativo. Por isso o carioca, eu acho que tem aquela coisa de, beleza, conta comigo. Depois... Vamos marcar. Vamos marcar. É muito clássico isso. É o jeito de dizer não, né? O discurso é um discurso, né, de tipo assim, né, conte comigo. Sempre mas presente. Assim, eu acho que na hora do vamos ver, todo mundo tem um pouco desse lado, na verdade, de uma resposta né, educada. de não querer ter que se esforçar pelo outro, assim, né? Eu acho que existe isso no ser humano, né? Então, quando a gente pensa, né, no tema que você falou, né, pedagogia da cooperação, eu acho que isso é muito interessante, porque, a meu ver, pelo menos olhando para a minha própria vida, isso vai um pouco na contramão da minha natureza, né? Assim, né, primeira, que seria o me preocupar comigo e assim, né, se tá tudo bem comigo, não interessa como é que tá com o outro. Mas esse é um tema é mais que eu acho que isso. Vê se a gente tá certo. Guilherme. Vai lá. É mais fácil eu ajudar pontualmente a resolver um problema de alguém? Porque o jeito que você colocou parece muito egoísta. Mas não, mas tá bem comigo. Cara, mas eu tenho eu isso, eu estando bem comigo e eu ajudando pontualmente, mas não me envolvendo muito, não precisa de pedagogia, nada. Eu só quero ajudar. Sim, resolve. Pra você sair daqui de perto, ou você conseguir na vida alguma coisa que acho que é interessante, o próximo. E aí eu volto. Porque me parece... Que é a esmola no sinal, né? Parou ali, você dá a moedinha ali e sigo no meu ar-condicionado. É isso, e eu tô colaborando. Eu fiz minha parte, aquele negócio. Só que me parece que a pedagogia da cooperação é uma coisa que... não é tão rápida assim, envolve um pouquinho mais, né? Isso, é porque você tem níveis de colaboração e a colaboração com a intenção de formar a comunidade, que aí é diferente. Você pode ter várias situações colaborativas em que não vai formar a comunidade. O cara que vai e te ajuda, ele foi colaborativo, mas tem o menor motivo de formar a comunidade ali, né? E aí, o que eu ia comentar a partir do que você falou? Sempre quando você tem reconhecimento entre as pessoas, nós nos percebemos aqui uma comunidade da vila, e temos alguma necessidade que nos une, você tem um processo colaborativo que vai surgir. Quando nós percebemos que temos uma necessidade e sozinho eu não consigo responder a isso, eu começo a olhar para o lado para me conectar e os processos colaborativos começam a se resolver. E é muito comum em comunidade, quando surge o problema, então abunda recurso, você começa a ver que você se vira, você consegue resolver e se sente independente e começa a se fragmentar, né? Então, comunidades que se estruturam ao redor de uma necessidade básica, quando essa abundância chega, você não precisa mais dessa. Quando elas se unem por necessidade, por percepção de afeto, algo mais profundo que chama de amor, né? Aí você vai chamar o processo da família. O amor, ele não vai se findar, né? Você vai sempre construindo mais esse processo de amor, né? Então, essa comunidade ali que seria super profunda, construída em cima de uma necessidade super... profunda nossa, né? Tentei arranjar outra palavra que não fosse profunda. Ela continua permanecendo e se sustentando porque tem uma super conexão entre as pessoas e uma super necessidade que mantém a gente unido, né? Então a gente vai ter gente que se une por necessidade. E tem gente que se une por outros motivos que não é necessariamente essa necessidade básica, física, né? De comida, de se ajudar. Tanto que caiu Teresópolis lá, né? Choveu, desmoronou. Cara, muito rápido. As pessoas se articulam, percebem, a cidade percebe, nossa, precisamos nos conectar. E você tem uma confluência para lá de roupa, de comida, de recurso, né? Talvez menos do que necessariamente precisaria, mas muito mais do que até então as pessoas se moviam para levar, né? Parece que a gente aprendeu, assim. Já tá ali dentro, até né? porque todo ano tá tem esses... Tem uma época de chuva, tem em vários lugares. O caos une a gente, né? O caos une as pessoas. A gente vai... Numa história da Bíblia que a gente menciona bastante, né? Os 10 leprosos, eles estão juntos e é sofrimento. O que uniu esses caras é sofrimento. Eles, até a nacionalidade, né, de um deles ali não é gente que convive, mas está convivendo pelo sofrimento. Pelo sofrimento a gente fica junto. Não ficaria. Se eles não estivessem sofrendo, eles não estariam juntos. Eu lembro do Dave Gibbons, né, falando sobre isso, né, que o que nos conecta, né, muitas vezes e mais é a dor, né, a minha dificuldade e tal. Mas aí, Guilherme, segundo o que você diz, isso seria algo mais pontual, porque depois que essa dor é resolvida, depois que esse problema é resolvido, aquela conexão não necessariamente vai permanecer. Foi isso que eu entendi? Aí depende muito
quando você está falando de formação de comunidade e a colaboração permanecer, aí boa parte é sempre em cima essa necessidade pontual e urgente que surge, as pessoas se unem e entregam, né? E conseguem sobreviver ali, né? Mas tem vários outros processos colaborativos e de comunidade que não são em cima de uma necessidade urgente, né? Uma necessidade física e básica, mas é sempre ao redor de algo que a gente percebe. Nós precisamos estar juntos para conseguir lidar com isso aqui. Que pode ser uma necessidade banal física, quer dizer, banal, né? Comida não é nada banal, mas mais simplória, básica, né? Ou pode ser necessidade de afeto, necessidade de reconhecimento, necessidade de... Cara, eu preciso de companhia, né? Que aí seria uma necessidade superior. É sempre ao redor disso. Eu me reconheço com as pessoas e sei que isso aqui só consigo se a gente viver em comunhão. Se a gente conseguir construir regras que a gente consiga respeitar, valores que tenham a ver com a gente, se a gente entrega algo além dessa necessidade que vai... A partir da necessidade você começa a construir projetos, né, dentro da pedagogia da cooperação. Você começa a construir valor que precisa ser entregue para aquilo ali se manter. E aí você começa a construir processos de comunicação coerente, você começa a construir processos de relacionamento diferentes, vai ganhando complexidade isso. Não precisa ser pontual e acabar de uma vez. Pode permanecer por milênios, né? Como você vê diversas tribos, diversas civilizações que têm processos colaborativos, processos comunitários, porque entende que só junto conseguem seguir, né? Tem um exemplo super interessante de estudo que chamam de são os bosquímanos, que é uma terminologia preconceituosa para eles, não lembro o nome original da tribo, mas eles ficam na região central da África e eles eram coletores, caçadores e iam migrando atrás das manadas, né? Que elas vão migrando com a chuva e eles iam atrás. E eles trabalhavam sempre em roda, viviam em roda e com a fogueira no centro. Quando começou a chegar a civilização e riqueza, eles começaram a ter materiais, alguns conseguiram acumular riqueza, acumular mais comida, acumular mais roupa, né? Tinham mais acesso. Eu não preciso sair pra caçar toda hora. Não preciso sair pra caçar toda hora. Talvez você precise, eu não preciso mais. E aí eu começo a fazer meu fogo só pra mim. Tem a fogueira central, mas tem só a minha fogueira. E aí isso você foi um vai processo caçar histórico sozinho, de 30 anos que estudaram, né? E aí começa-se cada um a ter a sua fogueira. Começa a surgir cerca, começa a surgir... A fogueira do centro some, mas ainda caminhamos juntos. Chega uma hora que assim, eu não preciso mais caminhar com você, eu vou caminhar comigo e você vai pro seu lado, assim. Essa percepção de que eu não preciso mais, eu já me viro, eu me basto, destrói o processo comunitário ali deles, sabe? Ainda existe a tribo, agora tem dúvida, mas assim, ainda existe, mas não no formato. Mas você sabe, por exemplo, como era. Eu tenho me dedicado ao estudo nessas últimas semanas de números. E números, eu vim ouvindo números, né? Números, o livro da Bíblia, né? Livro da Bíblia. Não é matemática. Numerologia. Foi bom, desculpa, é isso. Números, o livro da Bíblia, que é um nome ruim. É um nome que veio da Septuaginta. Deveria ser A Volta ao Deserto. Seria um nome mais, se fosse cair ali, pegar o que foi, porque assim, eles vão... Você tem o povo de Deus indo pro Egito, né? Toda a promessa indo pro Egito. Aí Êxodo é saindo do Egito indo pro Sinai. E Levítico é o tabernáculo, a regra de Deus no meio deles. E Números é eles saindo de volta pro deserto para atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida. E Números ele vai, cara... E ele gasta mó tempão, que é difícil pra gente se interessar, porque a gente é um leitor moderno e quer já coisas práticas para nossa vida espiritual. Mas é muito interessante como Números, eles ficam em volta, cada tribo de Israel tem que ficar em volta da sua bandeira. A bandeira tem que ter o logo. Aí tem o líder que levanta a bandeira. Aí as ofertas ficam se repetindo. Tem uma parte lá de Levítico, agora eu não vou lembrar, eu acho que é 7. É um capítulo, é o maior capítulo da Torá, dos 5 livros de Moisés, que fica repetindo a mesma coisa das ofertas 12 vezes, porque é como se fosse assim, cada repetição dessa oferta que aconteceu, que é o mesmo texto. E aí eu estava ouvindo uma explicação que os povos antigos, por gastar pergaminho que é caro, isso é um sinal de abundância, de prosperidade, escreve 12 vezes. Assim, como se tivesse material à vontade para escrever numa época de escassez. Entendi. Mas também era uma coisa como assim, cada tribo levantava e mostrava que eles pertenciam àquela oferta. Então você tinha que ler 12 vezes para cada um da tribo, levantar sua bandeira
e eles terem esse momento de celebração, dizer, nós fomos generosos com o nosso Deus. Então, assim, esse senso comunitário que você está falando aqui tá muito claro no texto que eu tô lendo, que às vezes eu falo, gente, tá se repetindo 12 vezes o texto. Gente, pelo amor de Deus, passa para a próxima. Mas está dizendo sobre identidade, sobre por que os levitas não têm terra, mas como... É interessante, Deus estava falando assim, eu quero que essa tribo não vai ter guerra, não vai ter terra. Só que cada primogênito de cada homem, primeiro filho, vocês separam um levita para mim. E aí ele vai montando, dizendo assim, os levitas são o meu primogênito. Que é uma coisa muito de pertencimento, de esclarecer. Então, assim, acho que tem muito esse negócio de cooperativo, quando você vai ler de novo a Bíblia, numa tribo, que a gente tem que lembrar que isso aqui é mais histórico ancestral do que... Guilherme, eu pensei muito, Marcos, na cidade de São Paulo, nessa sua descrição. É o oposto, né? Essa sua descrição da tribo, de que, né, a fogueira do centro sumiu e agora, né, cada um tem a sua própria fogueira e está cada um por si. São Paulo talvez seja a manifestação mais forte dessa característica, né? Né? Uma comunidade que, na verdade, não é mais comunidade num certo sentido, porque é cada um por si e Deus por todos, né? Essa semana, inclusive aqui, a gente falava sobre isso, que mesmo dentro de uma comunidade cristã, a gente percebe essa característica, né? Dentro de uma igreja, a gente se encontra muito pouco. Sim. A gente não troca. Sim. A gente não tem a tal da comunhão, né? Que é uma palavra, né, religiosa dentro das igrejas, mas que faz todo sentido. E eu fiquei pensando, nesse contexto, então, o que nos une na cidade de São Paulo? O que nós poderíamos usar como antídoto para essa questão da desunião, da solidão, da distância entre as pessoas, né? Você vai comentar? Eu tenho opinião aqui, mas... Não. Que sozinho a gente sempre adoece, né? A gente tem... E aí a Bíblia vai falar disso, que junto a gente expressa Deus, né? Formando colaboração ali, cada um vai ter um dom, cada um vai ter uma habilidade. A gente expressa Deus. E sozinho a gente adoece e tem noção de que a gente está adoecendo, mas quando você propõe, cara, vamos sair só para conversar, você nunca arranja tempo. Quando que eu mais consigo tempo? Aí tem a imagem do Learning Village ali, né? Você fala, cara, vamos marcar um café para ver que parceria a gente pode fazer de negócio? Cara, sempre tem tempo para isso. Agora, vamos marcar, porque eu só quero te conhecer, Paulo, só saber quem você é. Caraca, você não consegue. E aí, eu tenho uma estratégia que eu marco fingindo que é pra falar de negócio, mas no fundo é só pra eles se conhecerem. Cara. E é incrível, ontem foi esse caso, tive 15 startups lá, no final negócios surgem, surgem. Mas era só isso, cara, Marcos, quem é você? Pô, o Paulo é maneiro, cara, troca ideia com ele, cara. E você começa a ver ali um novo nível de relação e conexão e essa energia que vai pulsando das pessoas querendo estar, né? Cara, a solução tá ali, é se relacionar, encontre motivos para estar junto. Só que a gente tem valores bem intrínsecos, né, da cultura, de o que é sucesso, o que representa sucesso, o que você deve fazer para sua vida ser feliz, que o processo colaborativo comunitário nem sempre ajuda nisso, né? É difícil acumular riqueza sendo extremamente colaborativo e querendo ajudar todo mundo, né? Você não vai ter tempo para ser um workaholic se você estiver se relacionando com muita gente. Eu tenho sempre 30, 40 mensagens para responder no WhatsApp, porque meu trabalho é relacionamento. No entanto, o negócio é baseado em processo. Processo não é relacionamento em si. Como é que equilibra isso? Então a gente precisa rever o que a gente ensina como sucesso, o que a gente ensina como valores básicos do que é uma vida saudável, né? E voltar para isso, cara, é encontro do outro. E quando eu encontro o outro, vou construindo esse processo de Deus surgir, né? Dentro da pedagogia da cooperação, fala sobre Deus sendo o encontro de eus. Aí, no contexto cristão, a gente tem outras analogias que a gente pode fazer, mas Deus sendo o encontro de eus que começa a surgir os nós. O eu e o tu, ele existe. O tu existe e o eu existe. Agora, o nós, ele é sempre construído. Relacionamento, né? E aí você vai fazendo esse nó. Mas ele só se mantém enquanto eu e você queremos, né? E aí, enquanto eu e você queremos, vamos fazendo essa rede de nós, você começa a ver esse valor e o amor e bondade e vários outros valores surgindo, né? E transformando o lugar.
tendo impacto, tendo transformação. Quando o eu e o tu para de se encontrar e construir o nós, volta ao processo do eu, volta ao adoecimento e tudo que a gente vive em São Paulo, né? Cara, você vê que legal, cara. Então, né, na Learning Village, depois eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre vamos isso. entrar nisso aqui. O que é a Learning Village? Cara, o Eu sempre penso em Village People, mas assim... E é colorido, né? E alegre, né? Poderia ter um show lá e todo mundo ia ficar super feliz. Muito legal. Gente vestida de índio. É que hoje não pode mais. Já mudou a percepção, já mudou. Encanador. Cara, pô, não, mas sério, eu achei isso muito legal, assim, de você, né, é uma isca, né? Não, vamos falar sobre negócio, né? Eu sei que você não tem tempo pra perder, só, né, cara, de mas trocar isso é o ideia. todo, não é só do negócio. Exatamente. Vamos falar um negócio assim, Tem que ser uma coisa séria, nós não vamos... Não, mas você sabe, antes da gente entrar, desculpa, a gente deu isso, mas isso que você tá falando, eu uso isso que eu aprendi com meu pai. Porque tem coisas que a gente tem que saber falar a língua da pessoa. É uma contextualização para que você traga você tem o que que se você fazer acredita. paulista para com os Exatamente. paulistas. Você fazer fraco para fraco, igual o Paulo falou. Então, assim, a gente... Olha que interessante. Meu pai, ele falava, filho, se você tem algo que você sabe que é de Deus, mas não veio naquele formato empacotado de uma visão... Ou, sabe assim, você ouviu, ei, mas você sabe que é algo de Deus. Às vezes, se a pessoa é muito religiosa, do meio que conhece muito a língua pentecostal, fale nessa língua que você vai trazer. Então, assim, às vezes eu quero simplesmente tomar um café com alguém da igreja. Eu, como sou pastor, se eu marcar, olha, quero falar com você. Já viram uma coisa séria, as pessoas ficam muito com medo. Se o pastor... Você é disciplinado, alguma coisa assim. Você é disciplinado. Geralmente é assim. Cara, mesmo que assim, você não vê nada disso da minha pessoa, do Paulo no púlpito, na frente da igreja. Mas, cara, eu queria falar com você. Vamos marcar. A pessoa vem, mas a pessoa vem com medo. E às vezes eu falo, não tem nada demais. Mas não é legal. Se não tem nada demais, então não me chama. Então, assim, então pra quê? Aí eu geralmente faço uma coisa assim. Cara, tava orando por você, eu queria falar um negócio com você. Aí, opa. É legal, uma coisa de Deus. E assim, tava orando por você, eu falei, como é que tá a vida dele? Não, mas não é um recado especial. Não, na hora só que a pessoa só pode saber na hora que já tá. Senão ela não vai. O negócio é isso. Entendeu o que eu tô falando? E por outro lado, né, se você quer chamar um cara da igreja que é, né, empresário, né? Aí você vai querer trocar uma ideia com ele sobre o que tem a ver com o dia a dia dele, o universo dele. Não, e a gente tava... O que a gente tava falando sobre a nossa igreja aqui, a comunidade da Vila. A gente tava querendo fazer uma pizzada. Que era o seguinte, fazer uma pizzada. Uma vez por mês. Encontrar pra comer pizza. Paga Pronto, pra comer tá pizza. ali, é isso. Só que é interessante, se a gente só faz isso, vai ter gente que vai reclamar. Cadê a oração? É isso. Cadê a palavra Então, sobre a pizza? Né? Então, a gente precisa botar um nome interessante, porque a gente é uma igreja. Interessante ali. Nem que for uma coisa de 10, 15 minutos. Pizza com Deus. Isso! Não, Aí faz não precisa analogia ser prega de desse quem é o jeito. Espírito Santo na pizza, quem é Jesus. Não, presta atenção, que isso pode ser demais, mas precisa ter alguma coisa para satisfazer, porque a gente é uma comunidade de fé, mas que, na verdade, é só um gancho para a pessoa vir. Que é o que você faz no Learning Não pode Village. enganar, Sim. não pode enganar, então precisa entregar alguma coisa. Sim. Mas o mais importante para nós que estamos realizando É estar junto. não é nem a pizza, apesar que tem que ter pizza e tem que ser gostosa, não pode ser. prometeu. Não é nem a palavra espiritual nesse caso. Se for uma reunião de oração, teria que ser, mas é a comunhão. As pessoas não lidam bem com o fato de que elas precisam de comunhão, precisam de relacionamento. Não reconhecem isso. Não é um reconhecimento. Não. E quando como uma comunidade de fé prepara algo que é o fim, é esse relacionamento. O fim é só ficar junto. As pessoas não aguentam isso. Isso só pode ser meio. Meio de ouvir uma mensagem, meio de ouvir uma palavra do pastor, meio de fazer uma oração. Então, quando qualquer proposta que for... Que você fala, não, a finalidade aqui é só a gente estar junto. O cara fala, então eu não vou. É isso, cara. Mas você abriu a nossa mente, porque assim, tava quase fazendo a pizzada da Vila, mas não dá, cara. Só isso a pessoa não entende. Aí é uma questão assim, né, pô, de comunicação, né? O que você... Tem Mas que é o que ele reconstruir fez. como é que conversa com a pessoa, né, cara? E a gente sempre conversa em cima de performance, né? Só aceitar o que você é e que o relacionamento é por amor. E por amor você não...
Você não vai conseguir fazer merecer mais. Ou é o que você é, né? Você é amado pelo que é, né? Já que a gente tá nessa, eu já vou aproveitar uma consulta sua. Essa madrugada eu acordei com uma ideia. Eu anoto as minhas ideias. Então, tenho anotado a minha ideia. Você tem um caderninho do lado, anota no celular, né? Celular. É. E assim, era sobre a pizzada. Já que ele tá aqui, eu já vou contar se estragado não sai. Eu tava pensando, exatamente isso. Eu tava pensando em fazer um negócio da pizzada, mas fazer... Sabe aquele programa do Pochá? Que história é essa? História, História é essa, Pochá. História é essa. Eu tava pensando até... Assim, lógico que é o... Primeira ideia, é legal a essência da ideia, o nome é sempre ruim. Fala assim, que história é essa sem o Pochá? Entendeu? E assim, tava pensando assim, cara, quando o cara entra, ele recebe um número. Tava pensando, você que é bom de dinâmica, depois a gente vê. A pessoa entra ali... já tá virando uma consultoria com cara, olha só. Mas olha pra gente ver como é o negócio. Tá valendo. E aí teria um número e a gente separaria algumas perguntas, né? Tipo, conte uma história engraçada, as pessoas estão sentadas em mesa, já estão começando a receber a pizza. Lembra que ele veio por causa da pizza também. Sim. E aí eles vão contando e meio que a mesa vota quem vai lá na frente contar com o cara a melhor história sobre um momento engraçado. Ou a gente lá tem algumas 3 perguntas, a coisa mais constrangedora. E aí a mesa escolhe e aí é o que o cara vai trazer para... A comunidade tem as histórias melhores. E aí a gente meio que fazer... Só isso. Não sei se seria algo... Cadê a espiritualidade? Ainda vão achar muito pouco espiritual. No entanto, porque aí tem um lado também assim, né? Pedagógico da coisa, no sentido de nós queremos juntos compreender que nós temos a necessidade da comunhão por si só. De estarmos juntos por si só. Para que a pessoa não venha e fale, não, foi ótimo porque teve uma pregação. E sempre que tiver uma pregação, eu vou querer ir. Agora, quando não tiver, eu continuo não querendo ir. Então, assim, né, de alguma maneira, esses encontros podem contribuir para a conscientização de que, caramba, é bom estar junto por estar junto. Né? Isso é importante. E isso precisa para São Paulo. Sem se é uma igreja num suburbana, que tá num lugar onde, cara, você não gasta durante a semana 45 minutos para chegar na igreja, no mínimo aqui em São Paulo. Então, assim, tudo bem, cara. Eu acho que não precisa de negócio de pizza, parece inútil, porque você já tem esses outros momentos, as pessoas saem da igreja, já vão comer junto, tem culto de jovens, tem culto... A igreja, São Paulo, cada vez que tá mais difícil ter culto. Então, você não consegue organizar a agenda, ter disponibilidade para ir. Culto de adolescente, culto de oração de quarta. Cada vez está mais difícil. Uma igreja que pensa nos membros mesmo, sem ficar forçando. Porque antes, São Paulo, programa, né? Era uma igreja eram igrejas de bairro. Mas olha só como é que é. Só que a fogueira foi tanto para casa e os muros foram crescendo, que a pessoa não escolhe mais em São Paulo. Tô fazendo um recorte geral, é lógico. Claro. Pela igreja mais perto ou pela igreja do bairro. A pessoa vai para a igreja que ele gosta. Então o cara atravessa São Paulo para vir na nossa igreja. Ou sai daqui para ir para uma outra igreja que a pessoa encontrou que é boa teologia ou que ele encontrou gente legal. No caminho ele passa na frente de outras 20, 30, cara. Mas ele vai porque no fim de semana você consegue ir muito mais rápido, porque domingo de manhã ou à noite é muito mais fácil. Então assim, olha só como o negócio... A gente está tentando resolver um problema da pedagogia, da cooperação. Mas como é que o Learning Village resolve isso? Qual que é essa proposta? Cara, o Learning Village ele é um hub de inovação, que chama. O hub, ele é um espaço, pode ser virtual, presencial, que ele une os personagens do ecossistema de inovação. Nesse caso, o Learning Village, que tem o foco em educação, desenvolvimento de pessoas... Ele vai unir startups, investidores, grandes empresas que querem impactar na cultura de inovação neste lugar, né? Então lá você vai ter programas de inovação para essas startups ou essas empresas desenvolverem a inovação aberta, que é uma metodologia, também posso explicar se for o caso. Lá você vai ter cursos olhando para isso, para transformação de comportamento, transformação de cultura da inovação nessas companhias, nessas empresas. Lá a gente vai ter o processo... A formação de comunidade, né, que é para isso que eu tô lá, que aí a intenção é como que eu tenho lá 17 empresas, grandes empresas, entre elas Hospital Beneficência Portuguesa, Vivo Telefônica, Deloitte, são companhias com muita gente, né? Gigantes, né? E tenho 50 startups, 50 empresas que levam tecnologias inovadoras para lá, né? E aí como é que essa inovação vai acontecer? Como é que esses matches vão surgir, né?
eles precisam ter onde se encontrar. E aí é o lugar onde eu entro. Eu apresento, você precisa o quê? Hoje inovar na forma como você treina a média gerência. Tem tal pessoa aqui que tem uma inteligência artificial que vai perceber qual é o gap que seus gerentes têm, e ele vai oferecer 7 minutos de conhecimento por semana para os seus gestores, para os seus gerentes. Então, tem esse processo onde ativamente eu vou conectando as pessoas, vou criando processo de relacionamento, como teve ontem o Meetup, era, um salgadinho, bebida ali, o pessoal conversa. E dali saem ideias, ou então eu crio eventos especificamente para as pessoas conversarem e gerarem esses matches, né? Vem para cá quem tem soluções de RH e os RHs da empresa. Então, o Learning Village é um espaço para gerar inovação nesse olhar de desenvolvimento de pessoas, transformação de cultura. E no final é virar negócio, virar projeto de inovação que gera impacto naquelas companhias. Cara, né? Legal demais isso, né, velho? O seu papel lá, o que mais você tem feito lá que tem, assim, isso é que eu gosto de fazer, mano? Cara, faria de graça, mas ainda bem que estão pagando. Importante falar, as duas empresas estão por trás do Learning Village, porque isso é uma referência mundial. Sim, a HSM é a maior plataforma de educação corporativa hoje no Brasil, né? Tem 35 anos, foi quem começou a trazer os grandes nomes da gestão na época dos Estados Unidos, Peter Drucker, entre outros nomes, para o Brasil, para conversar no Brasil. E a Singularity, que fala sobre tecnologias exponenciais e futurismo, como que uma tecnologia pode impactar 1 bilhão de pessoas, né? E aí a HSM mais Singularity cria essa visão do Learning Village de onde que as empresas vão encontrar o desenvolvimento humano, a transformação de comportamento no Learning Village, né? E o que você tinha perguntado é o que faz de... Então, o que você tem feito que você tem curtido lá, que você faria até de graça, mas que bom que pagam? Cara, que eu sempre fiz, cara, é isso, conectar. Tipo assim, o que você é bom, cara? O que você gosta? E aí eu conecto você com gente. Sempre tô vendo, já trocando ideia, né, Daniel? Cara, o que você faz, mano? E aí eu vejo que a pessoa tem de potencial, então assim, fica em parte arranjar emprego para as pessoas. Se ela é um tipo de talento, tá no meio de tecnologia, eu sempre conecto ela com alguma empresa. Mas só entendeu, eu ainda não entendi o processo. Eu já entendi a proposta, mas eu não entendi como eu entro no assim, eu sozinho posso chegar lá e falar, cara, como é que é? Então aí tem que a gente explicar um processo de inovação aberta para fazer sentido. O que é inovação aberta? Até 25 anos atrás, era um processo de inovação fechada. Então, a Kodak, qualquer empresa, eu vou... É um segredo. Vou pagar você que é meu cientista para construir aqui alguma coisa e aí a gente vai gerar valor no mercado. É segredo, ninguém conta e tal. E aí começa a se perceber... Tipo que era o lançamento da Apple. Nossa, agora não vamos contar, era um pra ninguém, a gente fez tudo sozinho, que a gente nem era tão sozinho, mas fazia, já tava um outro processo, mas sim, esse olhar... A China toda sabe, mas a gente não vai falar nada pra você. A gente não pode. Então, assim, inovação fechada. E aí você percebe que sozinho você fica mal, você precisa de outras pessoas, precisa de outras mentes. Aliás, a internet potencializou absurdamente o conhecimento e aí você vê os países comunistas que não necessariamente, eu não tô fazendo uma crítica ao sistema, mas por eles estarem isolados ou por isolarem eles, né? Ou Cuba por sofrer boicote, a Coreia do Norte. Cara, os caras ficaram... Não é que os caras ficaram 20 anos pra trás. Os caras ficaram, parece que na Idade Média. E não conseguem desenvolver as coisas. O estudo da Singularity é que nesses próximos 10 anos, cada ano que você não se atualiza em tecnologia vale 20 mil anos de diferença. 20 mil? 20 mil. Uau! Porque você para pensar que tá a inteligência artificial que você vai usar, que vai... O médico vai dialogar com a inteligência artificial no tempo que você tá atendendo o paciente. Então, o cara não vai ter que estudar tudo. A inteligência artificial estuda tudo, ele só usa esse conhecimento acumulado, porque a inteligência artificial lê todos os artigos que existem, sabe qual é? Então, assim, ela traz isso. Então, você começa a ver impressora 3D. Hoje já tem impressoras 3D que imprimem de novo tecido, né? Tecido humano. Não, ainda não é comercial, mas está nesse processo. Uma vez que essa tecnologia sai... Você não precisa mais de transplante, você não precisa de toda uma cadeia produtiva de transplante. Então, assim, você manda imprimir o seu cabelo. Exato, você coloca tudo de novo, mas é verdade. Eu nem vou falar as ideias que tá dando aí, mas beleza. Anota tudo. É verdade. Mas daí, voltando à coisa da inovação aberta, sim, tem a inovação fechada. Quando você começa a perceber que sozinho você não faz tudo, começa a ter o pensamento da inovação aberta, que é, cara, talvez um laboratório da USP tenha muitas tecnologias que possam conectar na minha companhia.
talvez o Simval tenha uma ideia de negócio social que impacte no meu RH. Você começa a ver que pessoas, startups, laboratórios, diversas, ou outra companhia que eventualmente era minha concorrente, mas eu tenho uma tecnologia que não vou desenvolver mais porque eu mudei a direção estratégica, eu te dou para você abrir um mercado e eu viro o seu sócio, então eu te vendo por um preço acessível, porque lá na frente eu vou ganhar de outra forma. Você começa a abrir o funil da inovação para entrada e saída de projetos seus para o mercado e o mercado para lidar com você. Aí chega no Learning Village. Onde que você encontra essa inovação aberta? Lá é esse lugar para essa inovação acontecer. Então, se eu sou uma startup, você tem uma startup que impacta no RH, impacta no processo de educação, impacta no processo de transformação de comportamento e aí várias outras tecnologias, e eu quero fazer negócio, onde que vai facilitar para mim essa conexão? É lá. Então eu entro no processo seletivo porque eu quero estar lá dentro, porque lá dentro eu vou encontrar um monte de CEO de grande empresa, vou participar dos eventos de comunidade que Guilherme realiza, eu vou conhecer as pessoas que podem me conectar com outras tecnologias. Se eu sou o CEO de uma empresa e quero gerar transformação na cultura de inovação, porque para pensar, eu tenho uma companhia de engenharia civil, né? Eu construo prédio. E eu tenho um parque enorme com todos os meus tratores e toneladas de material. E, mano, tá chegando impressora 3D que constrói uma casa em um dia. Isso é tecnologia brasileira, lá, se não me engano, é no Recife. Em um dia ela constrói uma casa e em uma semana você tem um condomínio montado. Todo aquele parque tecnológico que você tem... Parque tecnológico não. Todo aquele parque de material você tem... Fica obsoleto em pouco tempo. Para um cara fazer essa transição de mentalidade, eu que sou o senhor da minha empresa, eu que sei tudo do mercado há 30 anos, para ele fazer essa transformação de comportamento e conhecimento é muito difícil. Então lá ele percebe, pô, eu preciso estar em algum lugar que as pessoas me ajudem a transcender esse pensamento. Então eu trago não só a minha liderança, mas minha companhia aqui para dentro, para eu ter esse diálogo sobre cultura, gerar inovação aberta, conversando com as startups que podem transformar junto comigo o processo, sabe? E ali você vai gerando novos negócios, novas por que ninguém fez isso pra igreja, mano? Pois não ia ser maravilhoso. Você não pensa nisso? Eu fico muito indignado. Não era pra ser o CTPI? Fala pro seu sogro. Fala aí, ó, Agreste. Cara, mano, não deveria ter isso. Não, eu tô brincando, é lógico. Mas não deveria ter isso pra igreja, velho? É um bom na cabeça. Eu sabia que Guilherme tinha que vir aqui. Cada cara que vem aqui, eu fico doido. Vem as pessoas assim, cara, porque assim... Não é um lugar isso não é o evangelho. O Open, como é que se chama isso? Open Innovation. Open Innovation não é o evangelho. Não é... A Bíblia não é a revelação de Deus que ele fez um Open Revelation, um Open Innovation. Ele falou assim, não. E a igreja ainda tá na inovação fechada. Fica aqui com a gente. Eu sei a resposta. O mundo lá fora e a gente homem sempre reformando, né? Aprendi a plantar a igreja. Em vez de você compartilhar, você fala, não, agora a gente vai pôr... Eles plantam tudo errado. Vamos pôr Brasil pra Cristo no Uruguai. A gente vai pôr igreja, comunidade da Vila no Recife. E aí fica essa franquia. Porque o não open é uma franquia. Sim. Você abre franquias e você fica com a sua tecnologia de igreja eclesiástica em outros lugares. Você pode ir lá, mas tem que ser do meu jeito. Independente se você contextualizou, se faz parte, vira um império. Mas isso que tá falando é muito mais... Isso que você tá falando é muito, pra mim, muito mais relacionado com a fé, com Jesus, com a Bíblia, do que o que a gente tá vivendo no mundo eclesiástico brasileiro. De graça recebi, de graça eu dou. E não é... E assim, não é que é de graça... Assim, eu entendo isso, porque é o texto, né? Sim. Mas assim, é de graça recebi, de graça eu dou, e eu vou ganhar muito mais do que se eu estivesse vendendo. Que é o retorno. Na verdade, o cara que tá abrindo a tecnologia, ele vai receber algo muito mais precioso do que se ele guardasse o avanço dele de um ano do que 10 mil anos. Isso é histórico pra gente, as empresas que ficaram fechadas, que elas deixaram de existir. Várias delas, morre, né? A gente tem uma procura rápida aí, a gente encontra várias dessas empresas que eram enormes há 20 anos atrás e hoje a gente nem lembra. Eu tava vendo o Better Call Saul e ele vai na Starbucks. Essa série é muito boa, cara. Starbucks, mano. Eu fiquei até com... Lembrei quando eu ia na Starbucks nos Estados Unidos. Era um império, mano. Era assim...
Sabe assim, era a referência do bairro se ter uma Starbucks. Era incrível, né? Eu tô falando Starbucks, não é Starbucks. É Blockbuster. Blockbuster. Não, Starbucks ainda tá. Locadora. Eu tô falando aquela locadora, Blockbuster, aquela amarelinho, azul. Era lindo. Netflix oferece e morreu pra eles. tudo, cara. Isso, mas tem uma parte interessante, né? O que tá falando aqui, a Netflix era pra estar ali. Era pra ser aquilo, junto, mas ela arrogante, né? Ela falou, não preciso de você. A Netflix ofereceu um modelo de negócio para eles comprarem, né? E desenvolver. Não era ainda o olhar do streaming em si. Era só de mandar as fitas. Isso, começou nesse olhar, mandar o DVD e buscar, e depois que foi pro modelo de negócio de streaming, mas... não preciso dessa inovação, já funciona bem. O jeito que eu tô entregando já entrega bem, né? Mas que você tinha comentado de compartilhar o conhecimento, que a gente tem essa coisa de eu encontrei a verdade e agora eu sei fazer certo, né? E você se apega e fecha a sua inovação. Só que conhecimento você nunca perde, né? Quando você compartilha, você vai sempre somando. Se você está disposto a sempre entregar o melhor, quer dizer que aquele modelo perfeito que você encontrou 2 anos atrás, ele já não está tão perfeito agora porque você já está entregando o melhor. Você continua ouvindo o seu público, ouvindo as circunstâncias ao redor, contextualizando. Então você abriu a sua tecnologia aqui, mas você continua desenvolvendo. Então, daqui a 2 anos, você já tem novos conhecimentos para compartilhar. Quando você fica nesse lugar fechado, normalmente você vai para um lugar de decaimento, porque você não está abrindo e trocando ideia com você e somando e crescendo. Sem contar o valor da comunidade de pessoas com o mesmo interesse, que é riquíssimo. Então, eu e o Simval temos infoprodutos. E hoje se paga muito caro para poder estar no meio de gente com patamar X de venda em infoproduto. Então, assim, o clube custa R$120 mil por ano. Por ano, pra você estar lá. Aí tem encontros, as pessoas compartilham o que estão fazendo, porque a informação tá lá. Como que você resolveu tal barreira? Como que você resolveu, o que foi, as ferramentas. Aí tem alguém que já fatura muito. É o mercado. E aí, depois que você passa desse, tem um que é mais caro ainda. Porque ele vai... Porque assim, são grupos. E é interessante, é lógico, aí já é uma mistura, mas para alguém pagar isso, é porque a comunidade está ali dentro. E eu tava lendo uma das pautas, como é que era? Chega num patamar que ele fala assim: aqui já não tem mais congresso nem preletores. Aqui, o simples, você tem que já fazer, acho que era fazer 2 milhões por ano de venda. Depois que você atinge, você prova que você já fez isso. Você entra, você vai pagar caríssimo. Então o cara vai pagar lá R$120 mil por ano para fazer parte dessa comunidade. Você vai entrar num lugar aonde você vai conversar. Que a experiência ao redor. Demais. Então você paga muito. Você tem que já ser muito bem sucedido. Você paga muito para sentar num lugar e você é o conteúdo, mas em troca. Onde você também vai ter gente que está nesse patamar. E isso não é louco demais? A experiência vai construindo e gera um valor enorme junto, isso não é louco, né? Mas quando a gente descobriu o valor de poder encontrar pessoas no mesmo assunto e trocar ideias, por que a gente não faz de graça no nível menor, assim? Né? Assim, ou para se encontrar sobre... Porque a gente também não sabe dar valor para esse aprendizado que tá perto. Porque você fala assim, vou trocar meu aprendizado. Mas quem é Guilherme? Vou ouvir Guilherme. Sabe qual é? E no fundo, cada um tem um valor infinito e um conhecimento experiencial que você sempre pode aprender com o outro, né? Mas a gente não sabe ver isso. Que está sendo focado numa mesma paixão. Perfeito, só quero a gente que quer fazer, que trabalha em ONGs. Que quer transformar, ou contraturno, que é aquele negócio de organizações que trabalham no contraturno escolar. Que é o mais comum, Que é o mais comum no Brasil. Que é a gente tá ficando cada vez especialista local. E, cara, mas só de juntar essa turma... Já é muito erro que todo mundo cometeu, que você não precisa repetir, né? Se os caras descobrirem, acaba a aceleradora. Cara, só de estar aqui é lógico. Existe sempre espaço para educação, para tudo. Mas é muito rico isso, cara. E vai na contramão dessa ideia de um cara que sabe tudo, que ensina a todo mundo. Não existe. E aí eu quero um dia ser igual aquele cara, ser um que detém o conteúdo, que ensina e que diz como é que deve ser, né? Igreja reproduz muito isso. Cara, e na verdade,
até aqui na Vila a gente tem buscado talvez alguma coisa diferente, no sentido de né, coletivizar essa conversa, né? Você trazer mais gente para a conversa. Não é um cara dizendo como é que tem que ser, impondo ali verdades, mas a minha experiência tem sido essa. Qual tem sido a sua? E essa troca é uma riqueza acho que acender a fogueira no meio de novo, né? Existe o modelo industrial, né? Que você senta tudo virado. E a propaganda, do jeito que era antigamente, ela potencializa muito mais fácil, com muito menos recurso, uma pessoa como a grande meta que você tem que alcançar. O coletivo é muito mais difícil você fazer uma propaganda, né? Mostrar porque que o coletivo tem valor, cara. Como é que vai fazer? Porque você não tem assim, os cases tão claramente, ou você... Porque o cara, é engraçado, esses caras que são os coaches de muito valor, eu tava num evento que o cara, ele entrou, ele falou, cara, mas não soltou meu vídeo, volta, por favor. E era um evento com gente, aí ele volta, fala, solta o vídeo. Não, aí eu solto o vídeo, pega ele dirigindo uma Lamborghini. Cara, a coisa mais brega do mundo. E eu tava lá com o preletor, eu falei, se você não botar um vídeo dirigindo uma Lamborghini, você não vale nada. O cara riu. E aí ele tava lá, e aí tem os nomes com quem ele faz, não sei o que são nomes famosos. Mas é uma coisa ridícula, assim. Ele dirigiu uma Lamborghini conversível, será que... Eu tô inventando se é Lamborghini, mas era um carro muito bom, que era conversível e com drone em cima. Ele fez uma produção pra falar que ele dirige aquele carro alugado. Ele é brabo. Que ele dirige aquele carro alugado, eu duvido que é dele. E aí, assim, cara, e a parada é essa. É o marketing dizendo, você quer ser bem sucedido? Cara, e no final das contas ele trabalha com contabilidade de empresa. Nossa. Porque assim, pouco me importa que carro você dirige, meu irmão. E assim... Você tem que precisar dominar um conhecimento aí que me faz falta. Então assim, exatamente. Então assim, é difícil. Por isso que eu acho que talvez a gente tá tanto nesse modelo do... É fácil vender a jornada do herói, né? É fácil vender um herói, mas... Comunidade é mais que isso, né? Você capitalizar. Eu acho que a gente tem que fazer a jornada da comunidade, não do herói. Acho que sim. É engraçado que isso valoriza até a história pessoal de cada um, né? Porque, como você falou, às vezes tem uma pessoa que é referência e a gente quer chegar lá, mas não percebe que, na verdade, o que a gente já sabe já pode colaborar muito com quem tá ao nosso redor. E quando você chega lá, você descobre que aquele cara não é aquilo. Agora que eu tô no meio de um monte de CEO, eu quando era um empreendedor em São Gonçalo, eu errava numas coisas que eu falava assim, pô, devo ser muito burro. Eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí você vai e encontra um cara com um orçamento de 20 milhões errando a mesma coisa que Guilherme com 20 reais. Aí você fala assim, brother, eu achei que esse cara era brabo, eu achei que todo mundo que tá aqui sabe. O que você vê é muito diferente do que é, né? Você só conhece estando lá, falando com a pessoa e de longe, cara, é tudo imagem, né? É tudo pintado, cara. Vai lá e descobre, vai viver e descobre, não deixa se levar pelo que estão mostrando, né? Constrói o que você entende que tem valor e não se deixa levar por essas coisas. E só uma errata, eu lembrei, eu falei 1 ano para 20 mil, são 10 para 20 mil. Os próximos 10 anos de empresa que não se desenvolverem vão ficar 20 mil anos proporcionalmente atrasados. Não, mas de qualquer forma, um absurdo. Um absurdo. Ô Paulo, você lembra daquela igreja? Você lembra daquela igreja? 2.000 por ano. Você lembra daquela igreja gringa? Que o pastor titular não era o mais conhecido, tanto que eu nem lembro o nome. E qual que é a igreja? Kensington. Kensington. Cara, a gente conheceu uma igreja, Gui, que a igreja... geralmente, as igrejas grandes, você já fala o nome do pastor na hora. Uhum. Tal, conhecido. Igreja do pastor tal. Porque a gente virou tão personalista. E essa igreja é uma igreja gigante. É um exemplo muito Mas ela é muito conhecida pelos teatros, pela arte, pela boa música, pela música, pela inovação. Pela inovação, porque eles entram dentro das escolas públicas. No domingo, 4 horas da manhã, montam uma igreja para 4.000 pessoas. E quando acaba meio-dia, já tá começando a desmontar tudo. E tanto que eles fizeram a igreja em... E a gente não lembra o nome do a igreja em caixa. Era igreja em caixa. Isso, eles têm... Eles inventaram uma empresa... vans, né? Que tem de manhã sai várias vans para cada Eles fizeram uma empresa depois dessa ideia, que era as igrejas em caixa. Então, tudo que precisa de uma igreja fica dentro de uma caixa, que fica dentro de uma van, que você deixa alugado num pátio.
Olha E só. que onde você vai nos lugares que nem escolas, que lá nos Estados Unidos, por ser um país cristão, não tem problema nenhum deles liberar as escolas. E as escolas lá têm teatros grandes, um anfiteatro grande. Então é muito interessante, cara. E o lindo dessa igreja é que, assim, né, o pastor não é uma estrela, não é o bambambam, embora seja uma igreja enorme, mas ele, seja ele é um importante. entusiasta, né, das aptidões, né, das vocações. Eu lembro que ele veio pregar então ele na faz vila. a coisa acontecer. Ele veio pregar na vila e eu pus ele pra pregar É Steve normal. o nome dele. Ele pregou aqui e eu não sabia, porque eu conhecia a igreja, mas assim, quando eu soube, eu falei, caraca, esse cara pregou na vila. E só depois que eu soube, Nossa. porque é isso, a gente quer valorizar isso, nosso lado pecador. Todo negócio, todo processo que você endeusa alguém, a chance dele morrer logo é muito grande, né? A comunidade precisa sair, porque o poder corrompe, né? E se você concentra muito em uma pessoa, ela vai se corromper e joga a marca toda pra baixo, né? E aposentadoria, né, cara? Alguma hora essa pessoa tem que parar. E se o cara não consegue parar e o projeto continuar, pode diminuir um pouco, mas não continuar, alguma coisa fez errado. Fez errado. Ele não foi pro 5º nível de liderança. Quem é que fala? Não lembro. Que o 5º nível de liderança é essa quarto, né? A formação de líderes que é se tornar desnecessário. O 5º é a sua vida ser parte da sua missão e também formar líder. Realmente, você falhou no processo de liderança, né? Mas o líder que não acumula poder, sempre que o poder chega a ele aponta pra alguém, né? Ele sempre fala assim, essa pessoa aqui que me ajudou, porque não existe herói, não existe ninguém que entrega sozinho, não existe ninguém que resolve tudo, né, cara? Se esse líder não chega pra ele e já distribui o poder, vai se corromper e vai cair a instituição logo. Assim que vai acumular demais. Gui, vou fazer igual o Jô. Foi muito bom conversar com você. Mano, não sei se você quer dar um último recado, alguma coisa, como encontrar, não sei. Fica à vontade, o microfone tá aberto. Tem empreendedores que estão ouvindo a gente aqui. Tem empreendedores. Você vai dar um recado onde você quiser, mano. Beleza. Eu tô sempre disponível pra ensinar e conectar, então fica à vontade pra procurar. Eu já vou pegar depois da gravação aqui algumas coisas que a gente tá novo, cara. O que a gente tá fazendo? Por que você não me ajuda, Paulo? Caraca, mano, tá o Gui aqui. Eu tô falando Daniel, pra você tá demitido, tá? O Gui tá aqui, velho, porque vocês não trazem. Ele não entendeu, né, Daniel, a conversa toda. Daniel, você está demitido. Você tá contratado. Você não tem nada pra acrescentar. Você não tem nada pra acrescentar. Não, desculpa, fala aqui. Não, é isso. É disposição pra ensinar, pra trocar. Como acabou de falar, compartilhar o conhecimento sempre soma, né? Então me coloco à disposição. Pode procurar no LinkedIn ou no Instagram. E Guilherme Lopes. No Instagram, no LinkedIn é Guilherme Lopes. É só procurar lá com Learning Village, fica fácil de achar. E no Instagram é guilhermelopes.ai. .ae, né? E, cara, que se quiser conhecer o Learning Village, podem mandar mensagem. Onde fica? Fica na Vila Madalena, ali do lado São do Paulo. metrô São Paulo, né? Vila Zona Madalena. Oeste de São Paulo, Vila Madalena. Aí é a Rua Harmonia, Mas ali, não bem pode ir a bem qualquer hora. perto. Tem que meio que combinar. Tem que marcar. Você não pode só chegar lá e falar, quero conhecer. Não, tem que manda uma mensagem, manda um e-mail e aí marca pra você conseguir conhecer. E se for um empreendedor, dá uma olhada boa no site pra entender ele se faz sentido pra você e entra no processo de seleção de startup. Que aí, estando lá, mano, você vai conhecer as lideranças do Brasil em relação à educação, desenvolvimento de pessoas. É isso olhar. Muito bom. E para você que tá nos acompanhando, se você tá no Spotify, não deixa de assinar o do Spotify, que você dá para você assinar, para você sempre que vier o nosso podcast ao ar, você poder assistir, dar 5 estrelas, ou vem pro YouTube que você tem imagens muito mais legal também. E aqui você curte o vídeo, compartilha, assina o canal e assim toda terça-feira a gente tá junto aí, se Deus quiser, e em breve a gente vai ter presencial, local presencial às terças à noite para quem é de São Paulo. Fique esperto nas nossas redes sociais porque a gente vai avisar todos que nos seguem. Até a próxima, gente. Tchau.